Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é mais um dia que temos um grande motivo para louvar, adorar e agradecer ao nosso Deus, pois na sua infinita graça já renovou a sua misericórdia nas nossas vidas e nos concedeu mais um dia com novas oportunidades. Que os nossos corações estejam rendidos em adoração. Que os nossos lábios cheios de louvor e a nossa alma transbordando de gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que Ele tem feito. Pois Deus é fiel, Ele é fiel para conosco. E é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor. E que nesses momentos de reflexão possa nos edificar, nos fortalecer e nos ensinar a viver da forma que o nosso Deus quer que vivamos. Que Ele nos abençoe e nos ajude, pois sozinho não somos capazes. Deus maravilhoso, amado, poderoso, glorioso Tu és. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Deus, como Tu és bom, e a Tua bondade excede ao nosso entendimento. Como pode nos amar assim, tão imperfeitos e falhos? Mas quão é maravilhoso saber que mesmo sendo assim, Tu nos ama e cuida de nós. Obrigada, Deus, por esse amor. Obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada, Deus, pelas oportunidades que o Senhor nos dá, renovando as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, que é a nossa direção, que nos leva até a Ti e a conhecer de Ti e da Tua vontade. Nos dá, Pai, um coração sempre grato, que reconheça o Teu amor e o Teu cuidado. Nos dá, Senhor, sabedoria e entendimento, que ao ouvirmos a Tua mensagem, que será direcionada aos nossos corações nessa manhã, possa preenchê-lo a ponto de transbordar o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Faz de nós verdadeiros adoradores e nos dá, Senhor, um coração igual ao Teu. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes. O Senhor os conhece a cada um, a cada necessidade, e que Tu possas atendê-las conforme a Tua vontade e o Teu propósito sobre as suas vidas. Obrigada, Deus, mais uma vez, por essa oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de termos esses momentos reservados para louvor, adoração, edificação, fortalecimento e comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. A palavra do nosso Deus nos diz assim, em Provérbios capítulo 15, os versículos de 1 a 4 e o versículo 7. A resposta branda desvia o furor, mas a língua dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore da vida, mas preserva, quebranta o espírito. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procedem assim. Seu nome com poder, conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Vem dirigir
Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus. O texto que eu quero compartilhar contigo hoje se encontra lá em Tiago, capítulo 1, os versículos 19 e 20. E assim diz a palavra do Senhor: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, existe uma frase que muitos de nós ouvimos dos nossos pais, ou quem sabe até mesmo dos nossos avós, quando nós éramos crianças, que é a seguinte frase: Nós não falamos assim nesta casa. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha falado isso para os seus filhos, para os seus netos. Essa frase não dizia respeito apenas às palavras que eram usadas, mas ao caráter, o caráter que deveria marcar aquela família, aquela casa, aquele contexto. Havia uma maneira apropriada de viver, de falar e de tratar as pessoas. E é exatamente isso que Tiago está ensinando aos cristãos. Ao chamar os seus leitores de amados irmãos, ele está lembrando que nós pertencemos à família de Deus. E como membros dessa família, a nossa fala deve refletir o caráter do nosso Pai Celestial. A maneira como nós falamos revela muito sobre o estado do nosso coração. E por isso é que eu queria fazer um alerta sobre o perigo que carregamos na boca. Isso porque Tiago ele entende que a língua é uma das áreas mais difíceis de controlar. Ela pode ser usada tanto para consolar como para ferir. Ela pode ser usada para encorajar, mas também para destruir. Pode aproximar, mas também pode afastar pessoas. Talvez você já tenha experimentado alguma dessas situações. Uma palavra de encorajamento recebida em um momento difícil, ela pode permanecer em nossa mente talvez por anos e anos, na nossa memória por anos. E da mesma forma, uma palavra dura, uma palavra dita no momento de ira ou fora de um contexto, ela pode deixar marcas profundas em nosso coração e em nossa vida. É por isso que Tiago então nos chama à vigilância. Assim como alguém segura firmemente a coleira de um animal impossível, pense num cachorro feroz, aquela raça mais feroz, e o seu dono segura de uma maneira muito forte, de uma maneira impossível para poder evitar que ele ataque alguém. Nós devemos exercer domínio sobre a nossa língua. Nós não podemos deixá-la correr livremente, segundo nossos impulsos, segundo aquilo que vem na nossa mente, ou muitas vezes aquilo que está no nosso coração. O problema é que muitas vezes a ira, ela assume o controle e a língua, ela se torna a sua arma favorita. Veja que há uma ligação entre ira e palavras. Não é por acaso que a Bíblia frequentemente conecta a ideia da ira com a fala. Paulo mesmo escreve lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Poucos versículos depois, no versículo 29, ainda em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for para a boa edificação. Irmãos, vejam que quando a ira governa o coração, as palavras geralmente se tornam destrutivas. Falamos para ferir, falamos para vencer discussões ou para humilhar. Muitas vezes falamos para poder descarregar nossa frustração. Mas vejam que Tiago nos lembra que a ira, essa ira humana, não produz a justiça de Deus. Ela pode produzir medo, sim. Pode produzir silêncio. Muitas vezes produz afastamento. Mas não produz a boa obra, a obra santa que Deus deseja realizar nos nossos relacionamentos. Por isso, nós precisamos ouvir antes de falar. Tiago nos apresenta três ordens simples, mas profundas no texto que nós lemos. A primeira é seja pronto para ouvir. A segunda ordem, seja tardio para falar. E terceira e não menos importante, seja tardio para se irar. Veja essa ordem. É uma ordem importante que nós temos aqui. Primeiro ouvir, depois falar e somente então responder. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema é que, normalmente, nós fazemos o contrário. Enquanto a pessoa ainda está falando, nós já estamos preparando a nossa resposta. Já estamos formulando nossa defesa, tiramos nossas conclusões, decidimos quem está certo e quem está errado. Meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã com Deus. Provérbios 18, versículo 13 nos diz que nós devemos responder. Na verdade, nos diz que responder antes de ouvir
é estutícia, é vergonha. Quantos conflitos poderiam ser evitados ou poderiam ser tidos, controlados, se nós ouvíssemos mais cuidadosamente? Quantas discussões familiares seriam diferentes? Quantos problemas no casamento seriam amenizados? Quantas tensões na igreja seriam resolvidas? A sabedoria ela começa com a disposição de ouvir. E aqui não tem como nós não nos lembrarmos do exemplo perfeito de Cristo Jesus. Tiago não está apenas nos ensinando boas maneiras. Ele está mostrando o caminho de Cristo Jesus. Jesus ele enfrentou as maiores injustiças sem jamais pecar com sua língua. Ele foi acusado falsamente, insultado, ridicularizado. Ele foi rejeitado por aqueles que veio salvar. E como ele reagiu? O apóstolo Pedro nos diz como ele reagiu. Lá em 1 Pedro 2, 23, diz que, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quanto contraste! Olha que contraste com o nosso coração. Quando nós somos ofendidos, o que nós fazemos? Nós queremos responder imediatamente. Quando nós somos mal compreendidos, nós queremos logo nos justificar. Quando somos atacados, queremos atacar de volta. Mas Cristo confiou seu caso ao Pai. A sua mansidão não era fraqueza, era força de controle, era confiança perfeita na justiça do Pai. Por isso, meus irmãos, a obra de Cristo, ela deve ser realmente estar em nossa fala, em nossas atitudes, da maneira como nós pensamos, agimos, falamos. O Evangelho não apenas nos mostra um exemplo a ser imitado, ele nos oferece poder para mudar. Na cruz, Jesus ele carregou também os pecados da nossa língua, as palavras impensadas, as críticas destrutivas, as fofocas, as explosões de iras, as respostas ásperas, tudo isso foi levado sobre ele na cruz do Calvário. E por sua ressurreição, Cristo nos concede um novo coração. Coração esse capaz de aprender um novo modo de falar. O Espírito Santo ele trabalha em nós para que nossas palavras elas sejam instrumentos de graça e não de destruição. E eu queria encerrar esse nosso amanhã com Deus com algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas, antes de responder, procure entender. Pergunte mais. Ouça melhor. Nem sempre nós sabemos toda a história. Mas uma segunda lição prática para nós, avalie suas palavras antes de pronunciá-las. Pergunte a si mesmo, isso edificará ou destruirá? Mas uma terceira lição para nós também, prática, cuidado especial quando estiver irado. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas palavras das quais nós nos arrependemos foram ditas em momentos de ira. Por isso, cuidado, tenha esse cuidado especial quando você estiver irado. Uma quarta e penúltima lição, use sua fala para transmitir graça. Mesmo quando você precisar corrigir alguém, faça com mansidão, faça com amor, olhando para o seu próximo como imagem e semelhança de Deus. E uma quinta e última aplicação prática para nós, olhe para Cristo diariamente. Quanto mais contemplamos a sua paciência conosco, mais pacientes nós nos tornamos com os outros. Por isso, eu queria concluir dizendo que Deus nos deu uma língua que pode ser usada para glorificá-lo e servir ao próximo. Por isso, em meio às provações, aos conflitos da vida, que nós possamos ser rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para nos irar. Que as nossas palavras reflitam a graça que nós recebemos em Cristo Jesus e que aqueles que nos ouvem possam perceber não apenas a nossa opinião, mas o caráter do Salvador que habita em nós. Que o Senhor assim coloque uma guarda sobre nossos lábios e faça de nossa fala um instrumento de paz, um instrumento de edificação e um instrumento da sua graça. Que Deus assim nos ajude. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz
Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, tudo consagro-te agora, tudo consagro-te agora, Senhor. Meus queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um momento de reflexão, que nós possamos guardar em nosso coração os ensinamentos que ouvimos nessa manhã. Que essas palavras nos acompanhem ao longo deste dia e que possamos colocar em prática tudo que aprendemos. Ouvir com atenção, falar com sabedoria, agir com mansidão, que as palavras dos nossos lábios sejam tão somente para edificar e as nossas atitudes revelem a presença de Cristo em nosso coração. Senhor Deus, nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê o entendimento e que Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos ajude a colocar em prática tudo que ouvimos e aprendemos nessa manhã. E que possamos viver isso. E que possamos viver para fazer a Tua vontade. Segue conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.